Deus. Você pode tomar o seu assento. Eu vou apresentar o Norton. Ele já é de casa, eu disse para ele que aqui me caça é tu caça. Mas como tem alguns que não conhecem ele, e Norton é um amigão. Pedi para eles projetar depois aquela fotinho nossa. Vai ser um escândalo. Não pedi não. A gente já se conhece há mais de 10 anos. A gente estava vendo uma foto nossa mais jovem. Nossa, que comédia. Mas a gente se conheceu num momento muito legal aqui do Rio Grande do Sul, de conexões. E amizades são pontes, né? São conexões. O Norton vai se apresentar, mas essa canção que nós estávamos cantando, eu estava chorando ali, sendo ministrado. Norton tem um testemunho tão maravilhoso de sair de Santo Antônio da Patrulha, apesar que ele é catarinense, ele não é gaúcho, ele é da Serra Catarinense. Mas é um cataúcho, né? O cara gosta mais de chimarrão do que eu, hein, Samuca? e hoje está, né, em outro país, em outra nação, com um projeto tão lindo. Isso aí é abrir mão de muita coisa e entender o que é uma convicção de um chamado realmente, né? Muita gente não entende isso e o Norton vai estar compartilhando da sua vida conosco. Eu queria que você estendesse as mãos para cá esse domingo tão especial de missões. Pai, obrigado pela vida desse meu amigo tão precioso, do Norton. Obrigado pelo seu coração. Obrigado pelo coração da Morgana também, da Sofia, do Josué. Pai, obrigado, Senhor, por essa família profética, apostólica, missionária, que está lá do outro lado do mundo, te servindo, cumprindo um chamado, que é algo que começa queimando lá dentro do nosso coração. Obrigado por essa família que eu amo, que eu respeito. Nós te damos a honra, a glória e o louvor em recebê-lo nesta noite aqui. E nós seremos muitíssimo abençoados para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? E também está comigo nesta noite, mas não trouxe a sua gaita, tia, Samuca do acordeon, e a Ana Paula, sua esposa. Vamos aplaudir o Senhor. Tempo atrás a gente comeu uma carne lá em Lajeado, né? Samuca é uma benção. Sejam muito bem-vindos. Ana, Samuca aqui. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Aleluia. Eu estou muito feliz. É muito bom estar aqui. É muito bom poder pregar em português. Não que eu saiba o inglês, né? Eu finjo, né? Eu dou uma tentada assim. De vez em quando a minha esposa me empurra, vai amor, vai, tu tem que pregar. E eu faço uma escola bem bonita assim. Daí parece que eu estou falando para as crianças, né? Aquele inglês bem básico assim, para não morrer de fome. E daí tu é obrigado a depender do Espírito Santo, né? Não que a gente não dependa, mas no português a gente se sente um pouco mais confiante, né? Muito bom estar aqui. Essa casa é a nossa casa também. A gente se sente muito bem aqui. E a gente sente muita saudade, né, do Rio Grande do Sul. Porque eu sou catarinense, mas assim que eu me formei, vim morar em Canoas. Então morei em Canoas 4 anos. Depois morei em Santo Antônio da Patrulha mais 11. Então são 15 anos de Rio Grande do Sul. Todo o nosso ministério foi aqui no Rio Grande do Sul. Então os nossos amigos e as pessoas que a gente mais ama, assim, tirando a família, estão aqui no Rio Grande do Sul. E eu amo esse povo, é um povo lindo. Eu me considero, às vezes eu me considero mais gaúcho do que catarinense, né? Não me aceita, Samuca? Não é tão fácil assim, é? Gente, eu tenho 44 anos, fiz essa semana, quarta-feira. E primeiro aniversário longe da família. Deixa eu apresentar para vocês minha família. Não sei se talvez apagar um pouquinho a luz, só essas aqui para dar para ver um pouquinho melhor. Esse bonitão aí sou eu. 6 quilos mais magro antes de eu vir para o Brasil. Agora já peguei uns quilinhos, né? Então faz parte. Minha esposa Morgana, Sofia, minha filha, com 16, Josué com 12. Eles ficaram lá no Camboja, porque obviamente não dá para vir todo ano, né? E o valor das passagens realmente é muito caro para a gente vir como família todos os anos. Então
o nosso objetivo, a nossa meta é vir em 2 anos, se Deus permitir. E ela ficou lá segurando as pontas. É uma mulher muito valente, muito guerreira, e dizem que é mais louca do que eu, né? Para aceitar esse desafio de ir para lá e ainda ficar lá sozinha. No passado ela teve que ir com meu filho para a Tailândia, porque ele ficou doente. Então, eu acredito muito em casamento por propósito. Eu creio que o meu casamento foi um casamento permitido por Deus para um propósito. E o seu casamento também pode ser, amém? Eu quero passar um videozinho, um vídeo curto sobre o Camboja, né? Ano passado eu vim aqui, eu falei um pouquinho, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez, ou alguns de vocês, nunca escutou falar do Camboja, onde fica, como que é, qual é a realidade do país. Então, eu quero convidar você a prestar bastante atenção para você poder se contextualizar no país que nós estamos vivendo e trabalhando agora. Um pequeno país localizado no Sudeste Asiático. O Camboja faz fronteira com 3 países, a oeste com a Tailândia, ao norte com o Laos e a leste com o Vietnã, sendo que a sua capital chama-se Phnom Penh. Apesar do Camboja ainda ser um dos países mais pobres da Ásia, é hoje um dos locais no Sudeste Asiático mais procurado e visitado por turistas de diversas partes do mundo. Tudo isso graças às suas belezas naturais, os lindos arrozais que se estendem pela vasta planície, a uma cultura muito rica e milenar e principalmente pelas ruínas do famoso templo Angkor Wat, que desde 1992 se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é o símbolo da bandeira nacional. O Camboja é um país budista, sendo que mais de 90% da população segue o budismo e suas práticas. A religião está impregnada na cultura do povo e muitos templos, monges e oferendas fazem parte do cotidiano do cambojano. O passado recente do Camboja foi manchado pelo terrível genocídio do Khmer Vermelho, que aconteceu no final dos anos 70 e devastou o país, levando à morte de quase 1/3 da população. Durante o genocídio, estima-se que 1,5 a 3 milhões de pessoas perderam suas vidas vítimas da guerra, fome, trabalhos forçados e doenças. Muitos foram levados para as fazendas de extermínio e mortas sumariamente. Todas as pessoas que possuíam qualquer nível de escolaridade, como médicos, engenheiros, professores, homens de negócio e toda a elite do governo foi assassinada. Imagine o impacto que isso acarreta na estrutura desse país por gerações. Sob a liderança de Pol Pot, o Khmer Vermelho buscava criar uma sociedade comunista, baseada na produção agrícola. Por isso, toda a população que vivia em áreas urbanas foram redirecionadas às zonas rurais em fazendas coletivas e eram obrigadas a realizarem trabalhos forçados. As pessoas que sobreviveram a esse terrível regime saíram traumatizadas, não apenas com uma nação destroçada, mas também com cicatrizes profundas na alma e no espírito, fazendo permanecerem por anos na escuridão, sem nenhuma esperança.
Cremos que apenas Jesus pode trazer esperança e um futuro diferente a essa nação. Porém, hoje, estima-se que apenas 2% da população seja cristã, entre católicos e protestantes. Desta forma, o cristianismo ainda é inexpressivo nessa nação, ainda que nas últimas décadas tenha havido um certo crescimento, fruto da ação missionária no país. As portas estão abertas, não sabemos ainda por quanto tempo, principalmente quando se trata do trabalho de discipulado e evangelismo com crianças e jovens. É necessário pensarmos em uma ação a longo prazo para prepararmos essa nova geração para se tornarem os agentes transformadores nessa sociedade, mudando o futuro e o rumo desta nação. Ore pelo Camboja, envie e contribua. Você pode ser a resposta. Camboja é um país lindo. As pessoas me perguntam, muita saudade do Brasil? Não. Saudade só das pessoas do Brasil. Deus dá uma graça para a gente realizar aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E nós cremos que para fazer missão existe uma graça de Deus para que a gente possa suportar o ID, né? Como diz aquela linda canção que a gente canta. Então, é um país budista, praticamente 100%, mais de 90% da população é budista. E o budismo não é isso que se prega aqui no Brasil, nas televisões, como uma coisa boa, onde você faz meditações, e essas meditações deixam você melhor, e é isso, né? Faz algumas práticas, isso vai tornar você melhor. Na verdade, o budismo é uma religião que aprisiona as pessoas no medo. É uma religião que faz com que as pessoas vivam sacrificando. Então você vai na casa das pessoas, tem altares de sacrifício, comida, velas acesas, bebida, dinheiro falso. Eles botam notas de dólar falso nos altares, a gente até brinca, né? Aqui pode falsificar dinheiro lá para isso, né? É uma coisa interessante, porque eles não comem, eles não bebem, eles não gastam dinheiro, e mesmo assim as pessoas continuam escravizadas, entregando essas coisas, representando, né? Que estão dando o melhor de si. A comida, a bebida que gera vida, e o dinheiro que mantém tudo que a gente precisa para viver. E tem um feriado lá no Camboja que se chama Pichumban, e é um feriado onde o país para, e é uma devoção aos mortos. É um momento que as pessoas vão onde estão para a sua cidade natal. É muito forte isso. Todos voltam para a sua terra natal, para os seus familiares, e eles vão nas sinagogas. Sinagogas não, me fugiu o nome agora. Não é mesquita também, daqui a pouco eu vou lembrar. É o lugar onde eles adoram. E lá é tipo a igreja deles, né? E eles vão naqueles lugares, nas pagodás, pagodás é o nome. E eles vão naqueles lugares para adorar, para dar sacrifícios, e eles acreditam que todos os familiares que morreram retornam naquele lugar. Imagina, irmãos, que cadeia. E eles creem que então essas pessoas que morreram estão pagando, né, seus pecados, e eles têm a boca afunilada, como se fosse um biquinho assim, e eles fazem bolinhas de arroz e ficam tacando para que aqueles espíritos possam ser alimentados. Então é uma crença muito doente que deixa as pessoas aprisionadas no medo, né? Se você for
para o Camboja. Pastor, eu quero ir para... Quem gostaria de ir lá, irmão? Levanta a mão, bem alto. Meu Deus, só o pastor, 2, 3. Tá, vou perguntar de novo, porque os irmãos acho que não entenderam a pergunta, né? Quem gostaria de ir para o Camboja? Não, era verdade, só 3, 4 mesmo. Se você for lá, nós vamos ter umas comidas bem exóticas para você. Não vai para lá? Vamos enviar o pastor só então. Amém, igreja? Vamos enviar o pastor lá para dar um apoio para nós. Se você for lá, vai pregar o evangelho. Vamos fazer uma palavra evangelística. Que texto nós vamos usar? João 3,16. Você perdeu o coração do cambojano. Porque você não pode dizer para eles que Jesus morreu numa cruz, já de começo, né? Na primeira, assim, na arrancada. Porque o que para nós é uma glória, é uma vergonha, obviamente, porque era o nosso pecado, mas é uma glória, porque Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou. Para eles é um escândalo, porque só morre uma morte de cruz quem é muito pecador. E só quem precisa pagar os seus próprios pecados, porque na vida anterior, ele era muito mau, era um Deus mau, porque eles acreditam nisso, que os deuses precisam evoluir. Então ele é um Deus mau, e ele era tão mau, tão ruim, tão desgraçado, que ele precisou morrer numa cruz. Então até para pregar o evangelho, você precisa ter um certo cuidado do que você vai falar. Então nós precisamos, já vou deixar a dica para quem for. Eu senti que aqui, nesse lado aqui, tem umas pessoas aqui que vão. Então, se você for para lá, você precisa começar do começo, da criação. Por quê? Porque você precisa dizer para eles que Jesus estava na criação, porque Ele era Deus, e Ele participou de toda a criação. Então, como Ele estava na criação, Ele era Deus, Ele foi gerado em Deus, e Ele é eterno, então Ele é muito maior do que Buda. Então você precisa gerar isso no coração deles, para que eles possam entender o evangelho. E não é tão simples, porque eles não conhecem quem é Adão e Eva, quem é Davi, quem é Salomão, quem é Abraão, Isaac e Jacó. Eles não é um país que comemora o Natal, a Páscoa, porque para eles Jesus não existe. Para eles quem existe é Buda. Então é um grande desafio. Você pode estar orando por nós em relação a isso, porque Deus precisa realmente agir no coração de um cambojano para ele se converter. Não que aqui não precise, né? Mas aqui a gente ainda tem pessoas que vêm na igreja porque gostam de estar aqui, não porque realmente conheceram Jesus de verdade. Mas lá não. Se você for numa igreja lá, você vai ser rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos da escola. Você vai ser rejeitado por aqueles que você ama, você vai ser excluído. Como assim você rejeitou a religião da nossa família? Uma religião milenar que todo o país, irmão, imagina o bloqueio mental, emocional e estrutural que existe dentro dessas pessoas, porque são milhares de anos, são todas as pessoas, 90 e tantos % são budistas. Como assim chegou um estrangeiro agora que está falando de um outro Deus, ou de um único Deus? É um desafio tremendo. Então nós começamos pelas crianças, ensinando as crianças, para que essa geração dessas crianças possa crescer e possa transformar a sua nação num futuro. Eu quero que você abra a Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler a versão NVI. Se quiser lançar no telão a versão NVI, fica melhor para a gente acompanhar. Já está aí? Então vamos lá.
Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem estás dizendo, e isto vou lançar as redes. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? É que a matemática de Deus não encaixa na nossa cabeça. E não adianta você tentar entender, você precisa simplesmente aceitar. Porque Jesus diz que aquele que perde, ganha. O último é o primeiro. Aquele que serve, será servido. O que se humilha, será exaltado. A matemática de Deus é: quanto mais baixo você andar, mais alto você estará. Mas não aos olhos humanos, aos olhos de Deus, espiritualmente falando. Porque você vai plantar num reino espiritual, não num reino material. Um reino que tem valor eterno, não um reino que a ferrugem e a traça corroem. Então, para mim, irmãos, é um grande privilégio poder ser um missionário. É um grande privilégio poder servir outra nação, estar em outra nação, poder fazer para aquela gente, para aquele povo, o que missionários há centenas de anos atrás fizeram aqui no Brasil. Vieram de outras nações mais desenvolvidas, para plantar escolas, para plantar hospitais, universidades, para gerar uma nação que nós vemos hoje. Nós somos frutos de missão. Você sabia disso? Eu me converti na igreja Seda. Não, tudo bem, a igreja Seda existe hoje, mas a igreja Seda é fruto de um missionário que muitos anos atrás veio para pregar o evangelho. E nós temos que olhar para o Camboja como um lugar onde nós vamos semear hoje, para daqui talvez 100 anos estar parecido com o Brasil, com grandes igrejas, com o evangelho sendo pregado por aquela nação, sendo transformada pelo poder de Deus. Para que o evangelho seja revelado a eles, nós precisamos hoje estar lá. E eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que nós somos. Ficou boa a foto? Depois me manda. Estou precisando de foto para botar nos folderzinhos, né? Desculpa, irmãos, não aguentei. Nós somos a resposta de Deus para aquela nação. Hoje nós estamos numa vila onde não existem cristãos. Você sabe o que é isso?
numa vila onde não existe nenhuma organização religiosa, não existe nenhuma igreja, uma vila afastada da cidade, perto de pescadores, o nome a gente chama, né? Vila dos Pescadores, onde as pessoas vivem em casas de palafita, onde pessoas vivem numa vila flutuante, eles compram aqueles barris azuis, e eles fazem uma plataforma de madeira em cima daqueles barris e constroem suas casas, e eles moram dentro de um lago, porque eles não têm dinheiro para comprar uma terra. Então essas pessoas muitas vezes não têm nenhuma oportunidade de ouvir o Evangelho. Você não vai ligar a televisão cambojana e vai ver os programas que a gente vê nem se usa mais televisão, mais Instagram, Facebook, né? Mas o acesso dessas pessoas ao Evangelho é muito limitado, praticamente zero. Então são crianças que vivem nas ruas, crianças que foram abandonadas pelos pais, crianças que muitas vezes são vendidas pelos pais por $50 para passar um final de semana com um estrangeiro. Você entende o que eu quero dizer com isso? Quanto custa para eu passar um final de semana com o seu filho? $50. A criança vai para a casa do estrangeiro, passa o final de semana lá, e ela volta para casa. Onde pais simplesmente se mudam para o Vietnã, para a Tailândia, em busca de emprego, e deixam seus filhos lá. Onde é muito comum pais se separarem, e depois que eles se separam, quando se juntam com um novo matrimônio, o novo marido ou a nova esposa não quer aquela criança em casa. Ele diz: eu não quero essa criança aqui. Então eles dão aquela criança para uma pagodá, e ele vai se tornar um monge, ou ele vai ficar nas ruas sendo criado pelo avô, se tiver, ou pela avó, se tiver. Então nós fizemos uma reunião de pais, e na primeira reunião tivemos 3 pais, e as crianças vieram. Nós falamos: cadê o seu pai? Está trabalhando. Cadê a sua mãe? Não tenho mãe. E você? Cadê o seu pai e sua mãe? Não tenho nem pai nem mãe. Quem cuida de você? A minha avó. Onde é que ela está? Ela está doente na cama. E essa é a realidade de muitas crianças. Não que isso não exista aqui no Brasil, mas aqui no Brasil nós temos uma igreja que ajuda o necessitado. Aqui no Brasil nós temos alguém que mora do lado dessa pessoa e diz: tem uma igreja, você pode ir lá comigo, a gente pode dar uma cesta básica para você, o meu pastor pode vir fazer uma visita, o meu líder pode vir aqui fazer uma visita, nós podemos orar com você. Mas eles não têm ninguém, não tem ninguém a quem recorrer. Então Deus nos desafiou a estar neste lugar para pregar o Evangelho. E quando eu penso sobre pregar o Evangelho, irmãos, eu pastoreando há 15 anos aqui no Brasil, é tão fácil, né? Você pode falar, você tem a sua língua. As pessoas me perguntam: qual é a maior dificuldade? A língua. A língua é a maior dificuldade. Não é um povo que fala inglês. O nome da língua é Khmer. E essa língua tem 23 vogais. Hoje, o alfabeto brasileiro, português, tem 5 vogais. Ela tem 23 e a maioria delas tem 2 sons. Então é um dos alfabetos maiores do mundo. Difícil de aprender. A comida também é um desafio, o calor é um desafio, muitas coisas são desafios, mas eu me sinto um privilegiado por poder estar lá. E eu creio que Deus ainda vai levar muitas pessoas do Brasil para lá. Eu creio nisso. Eu creio. E quando Deus nos chamou, Deus disse que a gente seria uma ponte. Como uma ponte. E a imagem que a gente tinha era que Deus ia nos levar, e depois que a gente fosse, Ele ia começar a levar pessoas daqui. E esse é o nosso sonho, e
e a gente tem orado muito por isso. E agora, em abril, quando eu estarei voltando, vai estar indo junto comigo um menino ali de Santo Antônio da Patrulha. E ele é barbeiro, e ele vai dar o primeiro curso profissionalizante lá para os nossos jovens e adolescentes. Por que nós queremos fazer isso? Porque isso melhora a vida daquelas crianças, daqueles jovens. Então, eu creio que o Kevin, esse rapaz que está indo junto com a gente, é o primeiro de muitos. Então nós ficamos lá agora 3 anos, e hoje nós temos já uma estrutura onde nós podemos receber missionários. Nós registramos a nossa ONG lá no Camboja, e a partir desse segundo registro que estamos fazendo nesse momento, daqui 2 meses vai estar pronto, e nós vamos poder conceder visto para você que vai passar 1 ano lá. Quem vai lá passar 1 ano com a gente? Nós vamos poder conceder visto para você ir lá, vai ser mais fácil. Pastor, o que eu preciso levar? Nada, só vem. Só vem. Irmão, nós estamos bem facinho. Não precisa nem falar inglês, nós vamos ensinar lá. Eu não vou ensinar porque aquela coisa, né? Mas eu já fiquei sabendo que tem uns professores de inglês aí, pastor Leandro. Eu vou começar a orar, Senhor, tu sabes, Senhor. Amém, irmãos, vamos lá. Vamos lá. Lucas 5 nós já lemos e fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. E nós sabemos que existem diversos tipos de chamados, e um chamado universal é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Mas além de ser santos e irrepreensíveis, também existe o chamado de ir e deixar tudo, que não é para todos também. Mas existe um chamado que, ao mesmo tempo que você não precisa ir e deixar tudo, é um chamado para que você entregue a sua própria vida para ser sal e luz. Aonde você está? Talvez você nunca vá para outro país, talvez você nunca vai sair dessa cidade para evangelizar, talvez você nunca vai pregar num púlpito com microfone, mas a sua vida vai pregar dentro da sua casa, para os seus familiares, vai pregar lá no seu trabalho, na sua escola, e você tem esse chamado. E aqui a gente vê que uma multidão comprime Jesus na beira do lago, na beira do mar. E Jesus está ali tentando ensinar o Evangelho, tentando ensinar a palavra de Deus, e a multidão está comprimindo ele. Parece que todo mundo foi para lá, todo mundo resolveu ir para lá naquele dia, naquela manhã. E era uma manhã normal, onde Jesus iria pregar a palavra de Deus, e a multidão estava ali. E quando todo mundo se move para um lugar, quem não se move, depois vai ficar curioso e vai perguntar o que está acontecendo. Por isso, quando você vê Deus se movendo, vai junto, mesmo que você não está vendo, vai, para que talvez você veja aquilo que o Senhor está fazendo. E quando eu falo todo mundo estava lá, eu me lembro de algo que acontecia na minha casa, que quando a gente pedia alguma coisa para o meu pai, pai, posso ir na excursão da escola? E o pai dizia assim, não. Eu dizia, por quê, pai? Não, porque você não vai. Eu dizia, pai, mas todo mundo está indo. E meu pai dizia assim, mas você não é? Vocês sabem, né? Era assim na sua casa? Continua sendo assim com seus filhos? Então vou dar uma dica hoje para você. Quando você não quer e o caminho não é legal, você diz assim, não, você não é todo mundo. E daí quando a gente falava para o pai assim, pai, hoje eu não vou na igreja. Como assim não vai? Vai sim. Ah, pai, por que eu tenho que ir na igreja? Porque está todo mundo indo. Então o pai tem que ser esperto, né? Ele tem que saber usar de artimanhas para educar os seus filhos. E parece que está todo mundo ali, espremendo Jesus. E uma multidão está aglomerada na volta de Jesus. E Jesus, ele entra no barco, e ele precisa se afastar do barco. E ele escolhe Simão
para ser o seu piloto, né? O seu, não é piloto, é comandante, né? Quando é de barco, né? Seu comandante. E eu vejo Pedro tendo a primeira oportunidade de dizer não para Jesus. Por quê? Porque Pedro estava lá do lado. Ele estava lavando as redes. Ele e os seus sócios estavam trabalhando, eles estavam cansados. E Jesus resolve entrar no barco, e Pedro tem a primeira chance de dizer, agora eu vou falar algumas desculpas, eu espero que você não se reconheça nessas desculpas, porque a gente é bom de dar desculpas às vezes para Deus, né? E talvez Pedro estava lá do lado, lavando as redes, e Jesus diz: ó, Pedro, vem cá, eu preciso de ti. Ele podia ter dito: ah, Senhor, estou tão cansado. Ou talvez ele poderia ter dito: ah, eu tô muito ocupado para me envolver com as coisas de Deus. Alguém já falou isso? Já pensou isso? Eu estou muito ocupado, eu estou aqui fazendo as minhas coisas, eu não posso parar tudo agora. Se eu parar agora vai me atrapalhar. Mas Pedro, ele resolve dizer o primeiro sim para Jesus: sim, Jesus, você pode subir no meu barco, você pode contar comigo. Então Pedro entra no barco junto com Jesus, e eles se afastam um pouco. E eu penso que como cristãos, muitas vezes a gente aprende a dizer muito não. Como assim muito não? Não para o pecado, não para a avareza, não para o ódio, não para a bebedice, não para os vícios, não para a ira, não para a fofoca, amém? Que a gente gosta de fofoca, irmãos. Tem uma coisa que o crente gosta, é de fofoca. É misericórdia, mas é verdade. E a gente vai dizendo não, diz não para fofoca, diz não para todos os pecados que a gente estava acostumado a fazer antes de conhecer Jesus, e vai dizendo não, e vai dizendo não, e vai dizendo não. Só que eu penso, irmãos, que os nossos nãos, eles são muito importantes para a nossa vida cristã, para um bom testemunho, para que você alinhe a sua vida com a vida de Deus, com o Evangelho. Porém, não pare nos nãos. Diga sim para aquilo que Jesus mandar você fazer. Comece a buscar ouvir a voz de Deus, dizer: Deus, o que tu queres para mim? Além de uma vida santa, que é o chamado de todos, pois sejam santos e irrepreensíveis. Esse é um chamado para todos nós. Então nós vamos nos santificar ao máximo que a gente conseguir, fugindo de todo pecado, toda amargura, toda ira. Agora, será que Deus já pediu algo para você que você precisa dizer um sim? Só que o sim para Deus geralmente se torna um não para nós. E aí que está o problema: a gente não gosta desse negócio. A gente não gosta de dizer sim para aquilo que Deus está falando para a gente. E se nós gostássemos e fosse fácil, Deus não precisava falar, gente. Ou quem gosta quando você está orando e Deus vem no seu ouvido e sopra assim: vai perdoar aquele que te machucou. A gente não gosta desse negócio. Ou quando você está orando e você ganhou um dinheiro extra, e você está orando e Deus vem: esse dinheiro não é para você. Você gosta, irmão? É difícil, né? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Isso eu nunca, acho que eu falei num lugar até hoje. Um dia eu tinha um dinheiro na conta, acho que era quase uns 10, 11 mil reais. E eu estava guardando. Nós sempre tínhamos o costume de guardar uma porcentagem daquilo que a gente ganhava para uma hora que precisasse. E eu estava bem feliz. E naquela manhã eu estou escutando ou lendo umas notícias e vi que o pastor Luciano Subirá ia fazer uma viagem a Israel.
ia ter uma caravana para lá. E eu falei para minha esposa, isso faz alguns anos já, estava aqui morando em Santo Antônio da Patrulha. E falei, olha que legal, o pastor Luciano vai fazer uma caravana para Israel, quem sabe era uma grande oportunidade. Sabe quando você fala assim uma ideia esperando uma aprovação? E ela disse assim, por que tu não vai? Eu falei, opa, a gente tem aquele dinheirinho guardado lá, dinheirinho não porque é pouco, mas tem aquele dinheiro lá guardado, vai. E eu, beleza, vou investir nessa viagem, vou para lá, vou conhecer Israel, meu sonho, aquela coisa toda, vai ser lindo, né, com um cara que eu admiro, que vai ser legal ouvir ele lá, beleza. Vou para uma conferência, irmão, que erro. Estou naquela conferência adorando a Deus, e chega um irmão, e passa por mim e me cumprimenta, e Deus fala assim para mim, você precisa ser o pai dele. Eu falei, hã? Como assim ser o pai dele? Sabe aquelas coisas que você sente, não sabe explicar como funciona? Eu quero que você seja o pai dele. Esse rapaz realmente teve um pai muito ausente, e o Senhor falou assim, você vai, ele precisava fazer uma cirurgia no olho, porque ele estava ficando cego, tinha aquela doença que o olho fica tipo um cone, e eu estou lá adorando e falando, Senhor, me explica mais esse negócio aí. Você vai pagar a cirurgia para ele, você vai dizer para ele que eu sou o pai dele, mas tu está representando o pai dele na terra, eu cuido dele, eu cuido da saúde dele. Você vai pegar ele, vai levar ele lá no lugar da cirurgia, vai esperar ele fazer a cirurgia, que bota um anel dentro do olho, vai levar ele para casa. Eu falei, Senhor. Foi a minha viagem para Israel, R$8.000 a cirurgia. Chamei ele lá em casa, pensei, vamos orar, vai que Deus cura, né? Não? Vai que Deus cura, não preciso gastar. Estou disposto, mas se Deus curar, a gente economiza. Vamos para Israel. Irmão, orei, foi a oração que mais fé eu tive. Irmão, às vezes eu descobri que nem sempre com fé a gente recebe. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer ser resposta para as nossas orações. E eu orei por ele, oramos, falei, né? Tudo aquilo que eu senti que Deus tinha me falado, falei para ele. Oramos, não aconteceu nada. Então falei para ele, você pode marcar a cirurgia, nós vamos te pagar a cirurgia para você colocar esse anel nos olhos. Irmão, aquela visita me custou os olhos da cara. Literalmente me custou o olho da cara. Por que eu falo isso, irmãos? Porque não é fácil obedecer. Na semana que eu estava indo para a África do Sul, eu precisava comprar um seguro de viagem, seguro saúde. É tipo um plano de saúde para quem viaja para fora do país. R$7.200, não tinha dinheiro. Irmão, eu não acredito em coincidência. Às vezes sim, né? Mas nesse caso, escuta só. Estou precisando pagar o seguro de viagem, seguro de saúde. Perguntei para minha esposa quanto é que está. Consegui por 7.200. Vamos orar. Um irmão me chama lá de Curitiba, que eu não conhecia. Ministrei numa igreja. Ele estava guardando um dinheiro. Você já viu essa história? Ele estava guardando um dinheiro para trocar de carro. E ele me manda um texto. Norton, me manda teu Pix, porque eu senti de Deus de mandar uma oferta para vocês. R$8.000. O mesmo valor que nós tínhamos entregue para a cirurgia. Não é coincidência. E naquela hora, Deus veio e disse assim: eu vou cuidar da tua saúde. Você cuidou da saúde de um filho, você não deu para ele, você deu para mim, porque a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus, não que o irmão é pobre. E ele disse: eu vou cuidar da saúde da tua família.
E até hoje não tem faltado nada. Ano passado, quando eu vim sozinho, não sei se eu compartilhei aqui, mas meu filho estava doente. E a gente fez tinha de novo, né, o seguro de viagem. O seguro gastou $30 mil em internações. Faz a conta. Hoje quase R$180 mil, que eu não teria como pagar. Então Deus cuida de nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nem sempre é fácil obedecer a Deus. Quando Deus fala é porque a gente já tem uma resistência, e não é algo natural, porque se fosse natural a gente já nem guardava, a gente já daria antes. E eu estou falando de um caso específico, mas tem tanta coisa que Deus fala com a gente, que a gente fala assim, para de falar, porque eu não quero fazer. Então Pedro resolve obedecer ao Senhor, entra no barco, Jesus está pregando, para de pregar, e agora olha para Pedro e diz, Pedro, vai lá e lança as redes de novo. Irmãos, eu acho que o Pedro ficou remoendo por dentro e disse, ele não sabe o que ele está me pedindo, eu pesquei a noite inteira, eu estou cansado, tudo que eu queria ir para casa, ligar o ar-condicionado, não tinha, né, mas tudo que eu quero é esticar minhas pernas, ficar com a minha esposa, tomar um cafezinho, descansar, relaxar, eu já trabalhei demais, chega, eu nem quero mais peixe. Isso não está escrito, tá, irmãos? Estou imaginando. Mas naquele segundinho ali, Pedro está pensando e diz, Senhor, olha essa frase, irmão, versículo 5, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Nessa frase, para mim, Pedro está dizendo assim, Senhor, já era, já fizemos de tudo, já tentamos de tudo, já nos esforçamos várias vezes, já fomos várias vezes, mas acabou. Aquilo, imagina, lançar a rede durante uma noite inteira, eles não estavam lá se divertindo, eles não estavam lá passando um tempo com os amigos, eles estavam tentando pegar peixe para ganhar o sustento da sua vida. Cansado, sujo, fedido. Nós já tentamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Irmão, você pode ter tentado 1000 vezes, você pode já ter desistido de amar, desistido de perdoar, desistido de fazer tantas coisas, de pregar o evangelho. Por quê? Porque nós nos cansamos e tentamos do nosso jeito. Mas se Jesus soprar no teu ouvido, faz de novo, não perde tempo, irmão. Porque eu penso, irmãos, eu vejo, pelo menos na experiência, pelo que a gente olha nas escrituras, parece que Deus deixa a gente tentar do nosso jeito, até a gente está bem cansadinho. E quando a gente não quer mais, eu nem estou olhando o horário, pastor. Que horas são? 8h30, meu Deus, está acabando o tempo, vamos lá. Quando a gente não quer mais, quando a gente já desistiu, quando a gente disse, para mim chega. Você já falou em alguma vez na sua vida essas palavras? Para mim chega, para mim chega. E Deus diz, faz de novo. O problema é que a gente fica cantando para Deus fazer de novo, enquanto Deus muitas vezes tem que soprar para a gente, faz você porque eu já fiz. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Que Jesus poderia ter escolhido qualquer um da multidão, mas Jesus escolhe alguém que está lá, lavando as redes. Vamos pensar aqui um pouquinho? Toda aquela multidão tinha ido à praia para ver Jesus e para ouvir Jesus. Porém, quando Jesus chega na praia, Pedro já está lá. Ele não foi lá para ver Jesus. Pedro, Tiago e João não estavam lá para ouvir Jesus, eles estavam lá para lavar as redes. Muitas vezes é preciso gastar tempo com as coisas cotidianas,
as coisas naturais para que as espirituais aconteçam na nossa vida. Lavar as redes para mim significa preparar a nossa própria vida. Lavar as redes significa você preparar um ambiente para que o milagre de Deus aconteça. Qual é o ambiente necessário? Uma vida reta. Às vezes a gente fica pensando em coisas tão grandes, mas a gente esquece das coisas pequenas, que é lavar as redes, quer cuidar da esposa, quer cuidar do marido, quer cuidar dos filhos, quer viver uma vida santa e reta diante do Senhor, sabendo que Jesus nos salvou, mas sabendo que também eu posso e devo buscar ao Senhor todos os dias e a sua vontade, para que a minha vida agrade a Deus. Então Pedro está lá lavando as redes, simplesmente isso. Cara, ele não estava lá para ouvir Jesus. Talvez ele estava lá, né, com o cantinho do ouvido, a multidão está aí, Jesus está aí, mas eu vou continuar aqui lavando minhas redes. E depois que ele sobe no barco, os dois estão lá, Jesus manda ele lançar as redes de novo. E agora ele aceita, ele diz: sim, Senhor. Eu não queria, eu estou cansado, nós pescamos a noite inteira, mas eu vou fazer de novo porque é tu que está dizendo. E Pedro vai e lança as redes. E o que acontece? As redes começam a se rasgar. O problema é que nós achamos que quando obedecemos a Deus, tudo vai dar certo. A partir de agora eu sou obediente, eu estou obediente, nada vai dar errado. Irmão, escute, não é porque está dando errado que você está em desobediência, a não ser que você esteja em pecado ou desobediência proposital. Quando eu comprei as passagens para ir para a missão, nós estávamos indo para a Índia, dia 11 de março de 2020, nós pegamos o visto indiano e o rapaz do consulado disse assim: você recebeu, mas o seu visto está temporariamente inválido. 11 de março, quem lembra o que estava acontecendo 11 de março? 2020, Covid. Eu não tinha mais casa para voltar, porque eu tinha alugado, eu não tinha mais carro, porque tinha vendido o carro, não tinha mais igreja, porque tinha transicionado, eu não tinha mais uma cidade onde eu morava, porque eu estava indo morar em outra cidade, eu já tinha investido 40 mil reais só para sair do Brasil e chegar na Índia, e agora as minhas redes começaram a rasgar e o meu barco começou a afundar. Faz parte. Deus quer provar o seu coração. Deus vai permitir, porque Deus não quer trabalhar com meninos. Deus precisa de pessoas maduras, pessoas que saibam passar pelo processo da dor e serem curados, pessoas que tenham um coração que pode olhar as redes rasgando e dizer: está rasgando, mas foi Ele quem mandou, e eu vou continuar para frente, em direção àquilo que eu entendi, que o Espírito Santo está me guiando. E as pessoas vinham para nós e diziam assim: por que vocês não desistem? Isso é um sinal. Eu falei: irmão, sinal? O mundo inteiro parou. Eu acho que eu não sou tão importante para Deus parar o mundo inteiro para eu não ir para a missão. Muito pelo contrário. E agora eles estão voltando da pesca, o barco está cheio, as redes estão cheias, eles começam a arrastar o barco. Um barco só não dá conta, tem que chamar o outro barco para ajudar. E eles vêm para a praia. E aqui que eu quero trazer o principal foco dessa mensagem, que o título eu daria: servos ou sócios. E eu fico imaginando, irmãos, Pedro como um homem de negócios, porque ele tinha 2 sócios, ele tinha barco, ele tinha rede, ele pescava para ganhar dinheiro. E agora ele está com os barcos cheios e ele está pensando, eu imagino, tá, irmãos, não está escrito: achei o meu sócio. Achei o sócio perfeito. Cara, esse Jesus, ele sabe onde estão os peixes, eu vou chamar ele para ser meu sócio. Eu vou falar com Jesus: a partir de hoje eu não vou mais pescar se o Jesus não estiver comigo.
A partir de hoje, eu vou oferecer aí uma porcentagem, 50-50. Vamos rachar, Jesus. Tu me diz onde é que está os peixes, eu pesco, a gente traz, a gente vende, estamos ricos. Olha que proposta para o ministério começar firme. Mas antes, e também não sei se Jesus pensou isso, se Pedro pensou isso, mas eu fico imaginando que poderia, porque às vezes a gente trata Jesus assim, como um sócio, como alguém que nós vamos trazer para o nosso negócio. E eu não estou dizendo que Jesus não tem que estar na sua vida profissional, mas antes de você trazer Jesus para a sua vida profissional, sirva a Jesus como um servo naquilo que Ele está fazendo. Então, antes de tudo isso poder acontecer, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Então, ao invés de Pedro ter a oportunidade de chamar Jesus para ser seu sócio, Jesus rapidamente chama Pedro para ser seu servo. E essa parte que a gente não curte, porque a gente quer um Jesus que nem uma lâmpada de Aladim, onde a gente esfrega e faz 3 desejos. Eu estava viajando, indo para Rio do Sul, para a cidade dos meus pais, passou uma caminhonete daquelas bem gigante, aquelas lindas, e estava escrito assim: eu sonho e Deus realiza. Esse camarada quer um sócio, ele quer usar Deus para o seu próprio benefício, para que ele seja grande. Agora, Jesus quer que nós nos sujeitemos a Ele como servos, não para que eu seja grande, mas para que o seu reino cresça através da minha vida e através daquilo que eu estou fazendo. Então a decisão é sua e é minha. O que nós queremos ser de Jesus? Porque o chamado está ecoando: ide por todo mundo. E o seu todo mundo pode ser aqui, começando pela sua esposa, você sendo um bom testemunho, começando pelos seus filhos, começando pela sua professora, pelo seu empregado, funcionário, pelo seu patrão. Mas ao invés de muitas vezes a gente se colocar debaixo desse serviço a Jesus, nós esperamos que Jesus nos abençoe tanto, ao ponto de nós podermos ser mais e mais e mais abençoados. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pastor, eu não tenho chamado de deixar tudo. Eu vou te dar uma dica nessa noite: não deixe tudo, apenas morra para si mesmo. Você não precisa abandonar o seu trabalho, você não precisa vender suas coisas, você não precisa dar tudo aos pobres, mas morra para si mesmo. Como? Pare de ensinar a Deus o que Ele deve fazer na sua vida e comece a sujeitar aquilo que Ele tem para a sua vida, e tudo vai ser diferente. E você vai ver que aquela angústia, aquele cansaço, aquela tristeza, aquele vazio por não ter peixe, aquela depressão por não ter peixe, agora está com as redes cheias de peixe. Você vai dizer: isso aqui não vale nada perto daquilo que eu posso viver junto com Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Os irmãos do louvor, se quiserem subir. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, se você quiser, e questione-se aí dentro do seu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus sondar você. Tenho me relacionado com Jesus como um sócio ou como um servo? Quem é Jesus para você?
É alguém que te abençoa ou é alguém que você perde tudo por ele? Porque quando estamos fazendo para ele, nada mais importa. Não existe mais orgulho, não existe mais vaidade. Toda arrogância, toda soberba cai por terra. A arrogância e a soberba de um bom pescador cai por terra, mesmo com as redes cheias. Fale com Jesus. Enquanto esse louvor é ministrado, fale com Jesus. Talvez peça perdão. Eu não sei qual estágio você está, usando uma analogia. Se Jesus já entrou no seu barco, na sua vida. Se Jesus já pediu algo para você. Se Jesus já te deu aquilo que você esperava ganhar. Agora, o que você vai fazer com aquilo que Jesus te deu? Isso, irmão, vai orando. Talvez você está vivendo uma fase difícil na sua vida. Entrega para Jesus. Diz: Senhor, talvez eu estou tão machucado porque eu quis ser teu sócio e não teu servo. Está nele, vejam, ele traz. Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa. Jesus é a nossa recompensa. Eu não fiz isso em nenhuma das igrejas que eu passei, mas eu sinto de fazer aqui. Queria chamar aqui na frente quem tem algum chamado missionário. Se você tem um chamado missionário, eu queria orar por você. Se você entende de Deus, que Deus está te chamando, então eu queria orar por você.
fica com vergonha do que os outros vão pensar, não. Ai, pastor, mas eu sou tão despreparado. Bem-vindo ao clube. Pedro também era. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor gere fé no nosso coração. Ei, Espírito Santo de Deus. Vamos adorando enquanto os pastores estão orando, os demais pastores, obreiros que puderem vir orar por esses irmãos e irmãs. O Senhor está levantando aqui pessoas para ir. Pessoas que não estão chamando Cristo para estar com elas nos seus trabalhos, mas estão dizendo: Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Adore ao Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ei, Deus, Ele é o dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo. Vale a pena te amar, vale a pena. E a Ele, por Ele que eu estou gastando a minha. Eu escolhi te amar, eu escolhi gastar a minha vida. Ei, Deus, glórias! E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele, e vejo Ele traz consigo. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele, e vejo Ele traz Pai, em nome de Jesus, nós temos pessoas aqui na frente dizendo: eu sinto que Deus está me chamando para uma obra missionária. O Senhor é quem sonda os corações. Nós podemos até fazer planos, mas é o Senhor quem diz sim ou não. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua clareza venha sobre o coração de cada um desses irmãos. Senhor, eu te peço que o Senhor descortine nessa noite tudo que está impedindo a visão de avançar, de ver aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor incendeie, Pai, o coração com um fogo que vem do Teu trono, do Teu altar, Senhor. Porque, Pai, nós cremos que quando somos chamados, somos também capacitados. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, dá um abraço a quem está do seu lado e pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Irmão, você pode sentar mais um pouquinho? Pastor, eu tenho mais um videozinho para passar, pode ser? Tá.
Você pode colocar o outro vídeo, por favor? Esse vídeo que nós vamos passar agora, eu teria que ter mais 1 hora para explicar o que Deus fez ano passado na nossa vida, que Deus fez em 1 mês e meio, que levaria talvez 1 ano e meio. E de repente nós estávamos só ajudando outras missões e de repente, como lá em Atos, né? De repente nós alugamos uma casa, mais um prédio, começamos 2 escolas de inglês para as crianças e hoje atendemos mais de 150 crianças. Então nós não poderíamos fazer isso se não fosse o Senhor que fez. E hoje já temos uma ONG registrada lá no Camboja e esse vídeo mostra um pouquinho do que Deus tem feito e as crianças que estão com a gente. Então peço mais um pouquinho da atenção de vocês. Bem-vindos a Blue School! Yeah, I'm standing on a mountain, walking through barren lands. You took my hand and you said, you can have this world, but I won't go with you. Oh, I won't go with you. But I ran out of places and feelings I was chasing. All I have is you and you alone. And I said, hold on, wait a minute, I don't want what you ain't in it. I don't wanna go unless I'm going there with you. It's you, there ain't no shining. You're the sun on my horizon. You are my everything, my promised land is you. One thing I ask and this I'll seek, is to live and to dwell in the house of the King. And if that means that I leave all my things, then I will go with you. Oh, I will go with you. But I ran out of places, feelings I was chasing. All I have is you and you alone. Pode aplaudir Jesus. Irmãos, nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito lá. Precisamos muito da sua ajuda. Você pode enviar missionários para nós. Amém, pastor? Em nome de Jesus, né? A gente brinca, mas eu tenho certeza que Deus vai enviar pessoas para estar lá. Pastor, quero passar 1 mês lá. Vai, pode passar 1 mês lá, não tem problema. Quero passar 6 meses, pode. Quero passar 1 ano, quero morar lá, pode ir, não tem problema nenhum, tá? Gente, como você pode estar com a gente? Claro, você pode contribuir com a gente mensalmente. Alguns irmãos aqui assumiram, né, o compromisso ano passado. Hoje eu não trouxe as fichinhas, mas se você quiser, se Deus tocou no seu coração, você vai se esforçar para isso. Você passa lá na banquinha, onde estão os livros, e você escreve lá o seu nome, seu telefone, depois a gente entra em contato, manda para você. Sim, acho que sim. Sim, esse aí. Projeto Jeremias 29, é esse aí. E então você pode estar ajudando mensalmente com algum valor específico, né? Hoje as 2 escolas custam para nós mensalmente $1.500, R$9.000, né? Mais ou menos. Alugamos essa semana mais um terreno para poder expandir mais aquilo que Deus está fazendo lá. Você também pode comprar o meu livro, não só para nos abençoar, mas para que você seja abençoado. É uma leitura sobre o aspecto dos últimos dias, como vai estar a igreja, como vai estar o mundo, e uma leitura bem interessante. Quem comprou ano passado? Meu Deus, só 2 pessoas. O pastor ainda eu dei para ele, né? Irmão, você não comprou, diz aí para a pessoa que está do seu lado, hoje você vai me dar um presente, então. Profetiza aí, irmão. Hoje você vai me dar um presente, um livro. E eu tenho só 4 ou 5 desses aqui que fala sobre relacionamento, de um pastor amigo meu que me deu para também levantar recurso. Muito bom quem tem filho na idade de começar relacionamento,
namoro, etc. Só tem 5, tá? Então você tem que passar correndo lá. E também tem esse chaveirinho, que é um chaveiro de couro, legítimo, tá, irmãos? Couro aqui do Rio Grande do Sul, mas é um irmão lá de Curitiba que fez, para também nos abençoar. Então ele fez uma quantidade para a gente poder estar vendendo, para que a gente levante recurso. Irmão, R$20. Ah, mas eu vou comprar um chaveiro. Não, você vai dar uma oferta e vai ganhar um presente. É mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Leandro, por favor, passa aqui. E obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho e pelo fato de vocês serem uma igreja tão amorosa e tão receptiva. Amém, gente? Eu quero, nesse momento, eu acho que o ano passado, um livro eu ganhei, né? Eu acho que tu trouxe poucos livros, já tinha, eu acho, quase se esgotado. Né? Eu quero, nesse momento, não tem como eu encerrar um culto de missões sem fazer uma oferta para o Norte. Ele estava falando, eu estava falando sobre isso. Eu não tenho chamado missionário, Deus não me chamou, eu sou pastor, eu tenho ministério pastoral. E eu entendo que ele não foi fazer um passeio no Camboja. Eu uso uma expressão com o Everton, pastor Everton, eu sou rato de igreja, eu estou quase 50 anos dentro da igreja, eu conheço muito bem o ambiente de igreja. E nesse tempo todo eu vi muita gente emocionado, querendo passear. Irmãos, como o gaúcho diz, não é dar uma banda na África, dar uma banda no Camboja. Missão é missão. Nós temos uma pastora missionária, que é a Vácio, que deixou a Indonésia e está aqui, casado com o Luiz Fernando. O pastor Luiz morou na minha casa, foi missionário. Eu conheço outro missionário, foi meu professor de missiologia, Silmar, que está há 30 anos na África, plantando batata, plantando cebola, plantando cenoura, está lá. O filho se formou piloto, a filha é médica. Me lembro dos momentos de enfermidade da família dele também. E o Norton é um amigo mais chegado que um irmão. E nessa noite eu já estou com a minha oferta física no meu bolso aqui. A igreja também vai ofertar, mas eu queria que você fizesse isso. Nós não estamos falando de valores, nós estamos falando de coração. Esse Pix aqui vai ficar aqui enquanto até as luzes do templo. Vou pedir para o pessoal até as luzes do templo apagar. Aí você passa aqui, copia, bate uma foto, pega o Pix, faz o Pix para ele, amém? Mas nesse momento vamos colocar em pé. E eu quero orar pelo Norton, pela família dele. Depois o pastor Luiz Fernando vai estar contabilizando essas ofertas. E aí a gente vai entregar para o pastor Norton, amém? Sentimos de colocar na bandeira da nossa nação. É bandeira linda, né? Brasil é Brasil, né? Cara, eu te amo muito, tenho um carinho muito grande por ti. Eu não digo que eu vou ficar um mês no Camboja, mas uns 15 dias eu acho que eu encaro. Estou numa fase assim que, olha, não está muito fácil. Já quero me levar para a África uns 15 dias também. Vamos orar, gente, vamos orar. E você tem o Pix, tá? Se você quiser trazer uma oferta aqui, colocar na bandeira, ou também o Pix do pastor. Pai, eu quero abençoar a vida desse amigo precioso. Oh Deus, me lembro a primeira vez que eu fui dormir na sua casa lá em Santo Antônio para pregar na igreja. O carinho que eles me receberam, seus filhos ainda eram pequenos. E eu sinto muita falta do Norton aqui no nosso convívio, no nosso grupo da região metropolitana. Eu sei que ele sente a nossa falta também, mas ele está engajado em uma missão. Pai, então nós oramos como igreja Seda. Como eu falei, essa igreja é tão generosa. Eu amo pastorear essa igreja. E neste momento nós queremos lançar as nossas ofertas para abençoar a vida do Norton e da sua família e de centenas de crianças, Pai. Que projeto lindo. Oh meu Deus, o Norton não foi para lá porque ele queria conhecer uma outra nação, passear ou ganhar dinheiro. Meu Deus, pelo contrário. Ele está aqui porque a família não tem condições de todos virem aqui, porque o valor é muito alto, as passagens. Mas esse momento, como igreja nessa cidade, nós lançamos neste momento uma oferta missionária para a tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Quem está comigo diz amém. Pode sair do seu lugar e colocar aqui na bandeira, amém? Enquanto o pastor Everton vai dar os avisos para nós. Aleluia. Os demais podem sentar, gente. Fique à vontade, faça a sua oferta ou o seu Pix que vai ficar aqui. Vai ter os avisos agora, depois o Pix volta, estava me esquecendo. Amém? Saiu mais alto que o microfone. Que cultaço, gente.
Claro que a gente entende que hoje a gente não carrega o dinheiro físico. Então você que está aí pode continuar, como o pastor Leandro vai ficar aqui. De repente não é agora, mês que vem, mas coloque em oração a vida do Norton, da Morgana e das crianças. Amém? Rapidinho, vamos nossos avisos.